baixa renda e define a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Tem mais de 300 páginas e 500 artigos. Haddad entregou o texto primeiro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e depois ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro da Fazenda disse que o Brasil espera há 40 anos para a solução do que classificou como um caótico sistema tributário que está entre os 10 piores do mundo. Além desse texto, outros 2 projetos complementares ainda serão entregues. E de antemão, Arthur Lira disse que todos esses textos precisam ser aprovados antes do recesso parlamentar em julho. Ele também admitiu a necessidade de votar urgência aos textos para que eles não precisem passar por comissões. Para detalhar os pontos mais técnicos dessa proposta, o Ministério da Fazenda concede nesta quinta-feira pela manhã uma entrevista coletiva para tentar destrinchar, então, esse projeto entregue com mais de 300 páginas a respeito da regulamentação da reforma tributária. De Brasília, Ariane Bittencourt. 300 páginas, os deputados lêem tudo isso antes de votar ou não? É, claro que lê. 300 páginas. O cara lê um jornal todinho enquanto não vai ler 300 páginas. O Conselho Nacional de Justiça quer fechar os hospitais de custódia no país. Para a gente entender isso melhor, o presidente do CONAN é o Dr. Tarcísio Bonfim, que é da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, aqui conosco. Dr. Tarcísio, muito obrigado por atender aqui o Jornal. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade aí de contribuir aí com a importante discussão desse tema que para nós é muito necessário, muito importante. Dr. Tarcísio, primeiro passo, o que é exatamente um hospital de custódia? O hospital de custódia são entidades formatadas pelo poder público com o objetivo de receber pessoas que têm problemas psiquiátricos e praticaram crimes, né? Então, no Brasil, nós temos essa realidade já há vários anos e que demanda a atenção de todas as instituições do sistema de justiça, do próprio Poder Executivo, que numa perspectiva de cooperação trabalham essa temática de acolhimento, de recebimento dessas pessoas que estão sujeitas a medidas de segurança porque praticaram crimes, mas são imputáveis ou semi-imputáveis e que possuem alguma patologia, alguma doença psiquiátrica. Se os hospitais forem fechados, essas pessoas que têm essas doenças, como você já pode citar, como é que elas seriam tratadas? É importante que se diga que esse tema, como eu já frisei, ele é um tema complexo, ele é um tema que demanda muita discussão, demanda muito amadurecimento para se preparar a rede pública geral, a rede pública de atendimento à saúde, para receber esses cidadãos, essas pessoas. A resolução do CNJ foi editada no ano passado, inclusive já foi prorrogada, teve um prazo de prorrogação para o fechamento definitivo dos hospitais, porque havia uma previsão de interdição parcial e uma previsão de interdição total. Radar semafórico reportado à frente. Por mais um período e termina em 28 de agosto agora de 2024. Então isso demonstra que o tema é complexo e que o tema precisaria ser mais discutido com toda a comunidade jurídica, com toda a comunidade médica. Para se ter uma ideia, a resolução ela não precedeu a necessária oitiva da Associação Brasileira de Psiquiatria, que são os profissionais responsáveis pelos tratamentos das pessoas que estão sujeitas à medida de segurança de internação, por exemplo, estavam internadas nesses hospitais de custódia e que se depararam com a decisão de modo que essas pessoas que estão lá por uma necessidade, ninguém vai estar no hospital de custódia sem necessidade, mas há uma necessidade de tratamento, há uma necessidade de cuidado, uma necessidade de atenção a essas pessoas e que, a partir da resolução, houve essa determinação de fechamento, né? Então, para se ter uma ideia, nós temos hoje 2.736 pessoas sujeitas a essas medidas de tratamento, sendo que dessas, 586 estão em tratamento ambulatorial. Então, imaginamos pessoas com patologias graves, com alta periculosidade, que com o fechamento desses hospitais de custódia, serão direcionados para a rede pública de atendimento, para os CAPs, para as redes de atendimento psicossocial, e que muitas das vezes os profissionais dessas unidades de saúde
segurança da população, uma segurança do sentenciado que tem contra si uma medida de internação imposta por conta de um cometimento de um crime. Nós temos a segurança dos profissionais de saúde. Então, nossa preocupação na temática de segurança, ela também é muito pertinente. Nós não estamos aqui, como Ministério Público, afastados da necessidade de observância da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, nem sobre a nova temática sobre a reforma psiquiátrica que foi imposta com a Lei 10.216. Mas nós entendemos a necessidade de, numa perspectiva de integração, cooperação, principalmente a partir do Executivo, que é quem vai receber essas pessoas, porque a rede de saúde ela pertence ao Executivo. Então, há uma necessidade de você promover ali uma sintonia para o recebimento desses pacientes, desses 2.786 pacientes, dentre os quais 586 pessoas estão em tratamento ambulatorial. Para você ter uma ideia, 16 estados do nosso país já promoveram interdição total ou parcial das suas unidades, dos seus hospitais de custódia. E aqui eu posso exemplificar, por exemplo, Estrada do Bom Sucesso. Olinda. Estrada do Bom Sucesso, Olinda. essa perspectiva deveria partir do Executivo, porque é o Executivo que vai fazer face a toda essa demanda de atendimento especializado a essas pessoas. Perfeito. Doutor Tarcísio, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Muito obrigado, nós agradecemos e sucesso aí. Muito grato. Doutor Tarcísio Bonfim, presidente do CONAP, da Associação Nacional dos Veterinários. Várias coisas interessantes a gente informar a nossa opinião também a respeito dessa questão. Nós sabemos que são 2.760 pessoas que ainda estão nos chamados hospitais psiquiátricos, são presas lá, estão atrás das grades. Porque não há uma avaliação ainda se elas podem ou não sair do hospital. Esse é o ponto. Recalculando, você economiza 4 minutos via Avenida Governador Agamenon Magalhães, pista central Recife e evita um engarrafamento surgindo em sua rota. Geraldo, as pessoas se assustam. Todo dia, Fê. E uma pessoa possa ser libertada, possa ser mandada para o local aberto, e Todos dali ela volta a delinquir, como ele explicou aqui pra gente agora. Esperamos, né, que isso contribui para você formar sua opinião aí a respeito desse assunto tão importante. São 7h27 e nós temos também outras notícias da cidade. Nova Brasil FM.
puxadinho que o pessoal faz, já está subindo para os outros andares. Ninguém é besta. Perdeu. 2-0. Palmeiras perdeu. Flamengo. Palmeiras ganhou. Palmeiras ganhou, foi. Palmeiras estava perdendo, ganhou. Flamengo estava ganhando, perdeu. Oxe, foi ao contrário. É porque o Palmeiras ganhou de virada. Pela Libertadores da América, teremos jogos do Fluminense e do São Paulo. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño às 7 da noite fora de casa e também na condição de visitante. O tricolor paulista São Paulo joga no Equador diante do Barcelona de Guayaquil. Quando são 8h33. Bom, mas uma coisa que nos chamou a atenção é o visto para chamados nômades digitais. Vários países, então, entre eles a Itália. Para a gente poder entender isso, nós pedimos a doutora Thalita da Plago Fermanian, que é doutora em Direito Internacional e diretora da IB Business Group, para conversar um pouquinho conosco. Doutora Thalita, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Uma alegria minha, quero dizer da satisfação, falando... Cuidado, perigo reportado à frente. Muito obrigado. Doutora Thalita, o primeiro passo aqui é o seguinte, quando a gente vai viajar para alguma coisa, a gente bota o laptop na mala e vai trabalhando no aeroporto, vai trabalhando nos lugares que onde a gente chega. Isso seria um nômade digital? Não, na verdade não. São Não dá, as não. possibilidades. Não dá, Essa né? é uma lei que ela já estava no parlamento italiano há algum tempo, há 2 anos, e ela apareceu agora, início do ano, em março. E ela traz alguns requisitos para esse nômade digital. Beleza, doutora Thalita. Quais são eles? Isso, exatamente. Quais são essas normas estabelecidas pelo parlamento italiano? Então, ele determina que o nômade digital ele tenha uma atividade, que é essa atividade remota, já atuando Quando nós chegarmos, nesse âmbito há pelo menos 6 meses. Não precisa ser uma atividade tendo um profissional Acho que eu vou entrar com aí. ele pode ser um profissional atuando sozinho, tá certo? Ele vai necessitar também Tem um de uma caminhão renda parado anual, aqui, ele por tem isso que que eu comprovar caminho. essa renda anual de 28 mil euros. Então, uma movimentação de 28 mil euros por ano. Ele tem que ter também um alódio, né, que a gente fala em italiano, ou seja, ele tem que ter uma residência, uma casa, um local para estar. E ainda precisa ter a questão de seguro-saúde pago por um ano. Doutora Thalita, uma resolução como essa é uma forma de atrair uma Ô, motoqueiro, tu não tá mão de obra vendo que o ônibus especializada tá para ser indo? disputada o mundo inteiro? Oxe, tem até Por causa ambulância de ali, amor. qualidade. Ó. Perfeito. A partir agora, né, do Covid, da questão da pandemia, Heródoto, abriram-se possibilidades para aquilo que nós chamamos de smart working, ou seja, esse trabalho remoto que pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Então, tendo uma tecnologia e tendo essa disponibilidade, né, realmente está se abrindo para a atração de mão de obra
Colégio Bom Medonho, era? Estou falando em defesa de causa própria, porque minhas Vai ser duas um avós condomínio. vieram da Itália. E se encontraram meus dois avós aqui no Brasil. E o senhor tem passaporte italiano? Que aqui é Quase com o passaporte português, porque meu avô paterno era português. Abriu os nomes. Aqui é um trecho que não tem supermercado grande. Já estou até aprendendo a falar o idioma. Se quisesse Porque italiano, eu aqui estaria o à atacadão tem que ir lá Muito pra obrigado pela P15. gentileza, doutora Thaís. Muito grato. Se quiser ir no atacadão tem que ir pra P15. Aqui. Grazie. Cuidado, Embora. obras na via reportado à frente. Doutor em Direito Internacional, conversando conosco, mostrando, olha aí, a forma de atrair pessoas de um país para outro para trabalhar. Mão de obra especializada, no caso aqui dos nômades digitais. Bom, são 8h40. Nós temos também aqui o Rafael Tebas, já está. Alô, Rafa, onde é que você se encontra? Alô, Heródoto, estou de volta com você aqui no Jornal da Nova Brasil. Heródoto, aqui no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Heródoto, com informações da reportagem justamente aqui na capital. Polícia Federal, para todo mundo que está acompanha, prendeu mais 4 suspeitos aí de terem trocado de mala no aeroporto internacional. Eu acho que é o menino do ovo. Justamente aqui em São Paulo. A cobra ali, eu acho que era um ovo. No início da manhã, os presos, Heródoto, são 3 homens e uma mulher. Vi a cobra, mas nem pensei em ovo. Enviados por quadrilhas de tráfico internacional de drogas para participar do esquema de remessa de entorpecentes e drogas ao exterior. De acordo com a Polícia Federal, Heródoto, a mulher que está presa, ela ficava fora do terminal do aeroporto e passava orientações para esses 3 homens que estavam dentro do terminal e tinham que executar justamente as recomendações que eram transmitidas pela mulher. As 4 pessoas foram presas, são 3 homens e uma mulher neste momento aqui em São Paulo. Para fechar a informação, a investigação desconfiou, começou a investigar um caso em Brasília. A Polícia Federal encontrou uma mala em fevereiro com 21 quilos de cocaína no aeroporto de Brasília e desconfiou que essa quantidade significativa de drogas tinha sido encaminhada de São Paulo para Brasília, Heródoto. Ok. São 8h42, vamos aqui com outras notícias da cidade. Nova Brasil FM. Ivan Lins e Orquestra Bravo no Recife, sábado 27 de abril no Teatro Guararapes. O Pobre Juan tem os melhores cortes feitos na tradicional parrilha argentina e também um delicioso almoço. Aquela casa ali é igual a de Bismarck. Ela fecha a rua. Nessa rua aqui é rua sem saída, essa rua. do maior grupo de saúde da América Latina, chega no E o Recife fundo com a dela é uma expansão do casa feita Hospital de Memorial São Bismarck. José e uma nova torre para Que legal. internação, emergência e cirurgias. Ser-estar é oferecer conforto, bem-estar, qualidade técnica sem precedentes. A nova torre do Memorial transformará a experiência de saúde. Abertura em breve. Rua Paissandu 300. Apresentamos o Chopp Pilsen Praia de 1 litro. Você pode saborear o melhor chopp da cidade a partir de R$ 5,99. Você não ouviu errado, é R$ 5,99 o litro. Basta acessar nosso site capunga.com e receber em casa o melhor chopp do mundo, capunga.com. Para Petrobras, liderar uma transição energética justa é dificilmente o Brasil precisa hoje. Mas já pensando no Mundial a inovação para criar produtos mais equilibrados, buscar novos horizontes e avançar. Transição energética justa. Isso é bom para Paradinho. É nessa energia que a Petrobras vai. Quando eu olho pra cá, que tá o sinal aberto, e até o viaduto tá parado, fez tudo parado. Imagina. Para a carreira chegar, você precisa estar pronto. Pós-graduação EAD ao vivo Uninasal. Conclua sua especialização a partir de 12 meses, com aulas online em tempo real e certificado reconhecido nacionalmente. Garanta agora sua pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 112,44. Matricule-se já em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Você sabia que a maioria das invasões acontece quando
fora de casa? Proteja seu lar com um alarme monitorado Verisure. Só ele tem sensores de movimento para portas e janelas, fotodetectores e muito mais. Sinta-se seguro com o monitoramento 24 horas feito por profissionais especializados que verificam os sinais de invasão e acionam a polícia. Verisure, profissionais especializados para o monitoramento 24 horas do seu lar e do seu negócio. Ligue 0800 1010 360. Perigo reportado à frente. Conhecimento aqui. Essa prática é muito comum na Índia, onde os médicos chegam, inclusive, a reunir os pacientes todos dentro do auditório e explicar para eles, por exemplo, o pessoal todo teve problema cardíaco, explicar para eles como é a cirurgia, o que vai acontecer, etc, etc. E segundo esses médicos, isso ajuda a recuperação. Como nós somos leigos também nesse assunto, nós pedimos então aqui ao Dr. Anaor Carlos de Oliveira Neto, que é coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para conversar conosco. Doutor Anaor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, doutor. É um prazer imenso estar aqui com você agora. Obrigado. Doutor Anaor, e aí, na sua avaliação, a pessoa se assusta ou a pessoa toma conhecimento? Procede essa prática acontecendo na Índia, de lá, pelo menos, os resultados são favoráveis? Olha, eu posso dizer que, por sorte, esses dados da pesquisa indiana, eles não são uma surpresa para a boa prática médica brasileira, tá? O tratamento humanizado, envolvimento, engajamento, o trabalho de pertencimento do paciente ao seu próprio tratamento, isso já é uma prática sabida e aplicada na boa medicina brasileira. A parte que eu não posso dizer com satisfação é que ainda boa parte da prática médica brasileira ainda não serve este modelo. Doutora, eu estou falando com o paciente. Será que a pessoa fica assustada e por esse motivo entra em pânico, entra em ansiedade? Talvez por isso ela não é informada dos passos, dos procedimentos que ela vai ser submetida? Eu vejo assim, que é uma mudança do entendimento da razão da prestação desse serviço de saúde, né? Um período longo, acho que da história da medicina, entendeu-se que a prática da medicina ela era a aplicação de um tratamento de procedimentos
lá do Ocidente. Chamados pelo nome, né? Eles eram identificados pelo movimento, né? Então é uma coisa muito passiva do tratamento Vai ao poder colocar a paciente. carro aí dentro, o dedo Nós daqui. entendemos já que o tratamento médico, o foco dele é a prestação de serviço ao indivíduo, né? Então a sua participação, o seu cuidado, Ai, como tá fechado. toda a resposta pronta. Coronel, é uma tradição que está mudando na medicina brasileira, então essa de informar o paciente os procedimentos aos quais ele vai ser submetido, ou como está o seu verdadeiro e real estado de saúde. Geralmente, falando do passado, informava-se a família. O paciente ficava lá no quarto, o médico saía lá fora e informava a família. Dizendo, olha, tem isso, etc, etc, e não o paciente. Era uma tradição, essa tradição está mudando. Qual é a sua avaliação, doutora Léo? Exatamente isso. O entendimento é que é muito importante esse envolvimento diretamente do paciente no seu tratamento. A prática é o melhor de, vamos dizer, privar o entendimento, talvez pelo entendimento de que o poderia ser algo muito complexo, ou de uma preocupação com o indivíduo. Isso não se prova, né? Ao contrário, a adesão do paciente ao médico, o entendimento dos cuidados pós-procedimento, pós-tratamento, no acompanhamento da coesão terapêutica, tudo isso envolve o entendimento e a participação ativa do indivíduo no seu tratamento, né? Posso dizer que dentro da atividade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós temos já esse enfoque há muito tempo voltado ao tratamento do indivíduo e dos seus familiares, né? A participação do paciente e dos seus familiares muda completamente a trajetória de resposta terapêutica. Então, doutora, eu posso entender que essa metodologia inclui o paciente e seus familiares, e não necessariamente só os pacientes?